Tem um exército hoje aqui nessa igreja. Vai ficar melhorzinho. Rapaguera. Vai lá, Edivan. Rapaguera. Depois aquele almoço pesado, né? Aquela cestinha depois do almoço, Tom, né? Normal, né, Tom? Aquela dormidinha. Aí veio um pigarrinho assim, normal, eu sei. Mas dá aquela... Irmão, nós estamos encerrando o jejum da vitória hoje. Aí, ó, viu? Vamos lá com fé, com força, vamos ver? Meus irmãos, boa noite! Viu como vocês são fortes? Paz seja convosco. Amém? Amém, glória a Deus. Ai, ai, ai. Nós somos vencedores. Amém? Você é o vencedor. 21 dias, jejum da vitória. Hoje é o dia que a gente vai se fartar no pão, na massa, na carne, na Coca-Cola, no pastel. Mas que é tudo. A minha Coca-Cola já ficou lá em casa na geladeira me esperando. Trouxe para vender? Olha, tem para vender aí na igreja. 21 dias. Ontem eu estava na casa do meu pai, meu irmão estava aí. Meu pai não está muito bem, peço oração por ele. Ele está passando por um tratamento oncológico, ele está com câncer na próstata. E está bem debilitado já, está em casa, mas está bem debilitado. E meu irmão veio de São Paulo, estava aí, toda a família reunida. E eu fui lá. E sabe, família reunida, sábado à noite, o que acontece, irmão? Comida, pizza. Eles pediram um monte de pizza. E eu cheguei lá, vi aquele monte de pizza e Coca-Cola. E eu fui lá na fruteira, peguei um caqui. E o povo na pizza, na Coca-Cola, eu no meu caquizinho. E ele dizia, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena. Está valendo a pena. Em nome de Jesus. É show de bola. Vocês estão vendo essa moça aqui do meu lado aqui? Conhece essa moça aqui? Essa aqui é a Nete. Quem conhece a Nete? Então manda um coraçãozinho para a Nete aí. Manda um coraçãozinho aí. Vamos a Quanto tempo, Nete, que a gente teve aquela primeira conversa? Tem um ano já? Não? 2 anos e meio. 2 anos e meio, mais ou menos. Às vezes, umas coisas não acontecem do dia para a noite. Tem um tempo. Mas mais ou menos esse tempo eu conversei com a Nete. Eu soube que ela estava fazendo um curso de Libras. Estava iniciando um curso de Libras. E ela trabalhava no Ministério Infantil. Ela estava envolvida lá no Ministério Infantil. E nós já estamos no Ministério Infantil, uma bênção, né, Silvio? Mas na época estava faltando mais gente ainda. Nós ainda estamos fichando, né? Ainda estamos fichando. Tem vagas? Há vagas, tem vagas. E a Nete, ela ama o Ministério Infantil. Ela é apaixonada. Mas eu chamei ela e disse, Nete, eu vou tirar você do Ministério Infantil. Ela, ai, pastor, por que isso? Porque nós temos um outro plano, outro projeto de Deus queimando nosso coração. Você está fazendo curso de Libras, não está? Ela falou, estou. Eu falei assim, então nós vamos preparar você, porque nós vamos começar um ministério. Um ministério, eu nem sei o nome, não temos nome ainda. Já tem o nome, não temos nome, né? Não sabemos ainda. Mas para a gente trabalhar com os surdos, nós queremos trabalhar com os deficientes, nós queremos trabalhar com aqueles que têm dificuldade. A Igreja do Evangelho Quadrangular, já a nível nacional e estadual, ela já tem esses departamentos. E eu disse que eu queria que a gente alcançasse mais pessoas. E às vezes eu sou limitado, porque eu só sei falar com a voz. Eu não sei falar com as mãos. E para alguns, para ser ouvido, para que ele seja ouvido, para que ele possa ouvir, é preciso saber falar com as mãos. E eu disse, Nete, se aplique nesse negócio. E nós vamos fazer um ministério aí, para a gente trabalhar com os surdos. E eu sei que Deus vai nos levar a alcançar essa galera, esse povo aí. E hoje, que dia que é hoje? 3 de abril de 2022, nós oficialmente damos início a esse ministério aqui na EQ Costeira. Vamos alcançar, é mais um braço, é mais uma, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir Jesus bem forte, isso. A partir de agora, a princípio nos cultos de ceia, no domingo à noite, nos cultos da noite da ceia, todo culto de ceia, a Nete vai estar aqui.
fazendo a interpretação, porque a gente grava, a gente filma e depois coloca lá no YouTube, no nosso canal. Então lá no YouTube ela vai aparecer aqui do meu ladinho. Mais para frente, se a gente conseguir uma tecnologia aí para colocar aquela, né? Fica lá embaixo. Se alguém souber como é que faz isso, puder nos orientar, a gente agradece. Mas nós vamos começar a trabalhar também. E se você, porventura, sente desejo também, te encanta, você tem vontade, procura a NET, que ela vai ficar à frente desse ministério. E você vai aprender também, vai ajudar, vai evangelizar. Nós vamos trabalhar para Jesus e vamos alcançar os perdidos, vamos alcançar a todos aqueles que nós pudermos alcançar com todas as forças que nós tivermos. Vamos achar um jeito, vamos achar uma forma, vamos nos dedicar, vamos nos esforçar para que haja salvação, mudança de vida e transformação nas famílias. Amém, gente? Amém? Então ore, você pode nos ajudar já orando por esse ministério, orando pela NET, que ela é a nossa pioneira, e eu sei que vai ser top das galáxias, vai ser bom demais o que Deus vai fazer, amém? Eu já vejo essa igreja cheia, um culto só de surdos, aquela povaréu de gente aí, ó, alcançando e ganhando alma para Jesus, e vai ser extraordinário, eu tenho certeza, tá bom? Então se você tem desejo, eu queria aprender esse negócio de falar com as mãos, não é tão simples quanto parece, tá? É que nem tocar bateria, né, Evelyn? É que nem tocar bateria, não é tão simples quanto parece, mas dá para aprender, Se você sentir desejo, se você sentir um chamado, converse com a NET, ela vai te ajudar e você vai aprender e vai ser um intérprete, é assim que chama, né, NET? Intérprete de Libras, né? Um intérprete de Libras, tem toda uma cultura, é um universo, irmão, diferente do nosso, totalmente diferente daquilo que a gente é acostumado, que a gente vive. E nós estamos dando início e queremos fazer mais. Nós queremos pensar nos autistas, nós queremos pensar em todos que a gente puder, de alguma forma, que a gente puder fazer algo sustentável. Nós vamos começar nada para começar e terminar no próximo mês, mas o que for sustentável e a igreja puder fazer de uma maneira legal, nós vamos fazer sim, para a gente poder alcançar todos. Eu já estou olhando aquela nossa churrasqueira lá, que não funciona para nada mais, que a gente está fazendo churrasco no Pesque Pague agora, né? Está falando glória a Deus. Na casa dos irmãos, tem irmão que preparou uma churrasqueirona, preparou a área, preparou tudo para fazer churrasco com os homens, com os irmãos. E estou pensando, vou desmanchar aquela churrasqueira lá e vou fazer um banheirão grande para cadeirante, né? É mais útil do que ficar aquela churrasqueira lá. Vamos pensar no que a gente vai fazer aí, porque a gente precisa. É algo que Deus tem movido no meu coração. Amém? Amém? Então, se você quiser depois, se acostume que todo culto de ceia à noite, a NET vai estar aqui fazendo essa transmissão. É uma transmissão. Ela vai transmitir aquilo que é dito aqui para que todos possam ter acesso. Amém? Agora pega a tua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel 37. Esse dia eu estava conversando com a Lisiane e com a Michele. Pode acender a luz, por favor, senão não dá para ler. Tem que deixar apagado agora? Senão não aparece bem a NET? Então vocês vão ficar no escuro, irmão, para a NET brilhar. Amém? Vocês vão ficar no escuro. Michel e a Michelle então estão mais apagados ainda. Apagou uma luz ali, ó. Tá difícil de ler aí, irmão? Dá para ler aí? Dá para ler? Dá? Se tiver muito difícil, nós coloca ali no telão. Vamos lá. Eu me sacrifico para que outros possam vir. Já começou. Está na hora já. Ezequiel 37. Mas eu estava conversando com a Lisiane e com a Michele. Ficou mais ou menos agora, irmão? Ficou na penumbra aí, né? Mas dá. Agora, no próximo culto de ceia, os irmãos vão vir com lanterninha, né? Para ler a lanterninha. E falando sobre o retiro, aquela loucuragem da semana do retiro. Estamos chegando agora na última semana, é a semana mais acelerada, um monte de coisa para fazer, para acertar. E eu disse, se a gente fosse pensar bem, a gente não inventava esse negócio do retiro. Porque é uma trabalheira, irmão.
Uma trabalheira, uma preocupação, tem que ver o valor de tudo, fazer pesquisa, tem que achar o lugar, achar a chácara, a data, ver se dá certo a data, se não dá certo, tem que ligar. Eu estou fazendo retiro desde o ano passado. Para você ter uma ideia, o encontro com Deus nós já estamos trabalhando também, vai ser lá em novembro. Então é uma trabalheira largada, e entra em contato com os pregadores, quem vem, quem não vem, se dá certo a data, não dá. Vai fazer camiseta, vai fazer, não vai fazer, o preço não dá, esse preço dá, aquele não dá. É uma trabalheira. E se a gente fosse pensar só nisso, a gente não fazia nada. Aí eu falei para eles, ainda bem que nós temos um propósito. Se a gente não entendesse, não acreditasse no propósito de Deus para esse retiro, a gente não fazia mais. A gente sabe o BO que a gente se enfia, né? Todo ano a gente diz, vamos fazer de novo, vamos. E no outro ano nós estamos fazendo de novo. Porque nós temos um propósito. Deus tem um propósito e vai dar certo. Amém? Já está dando certo aquilo que Deus começou a fazer. Ezequiel 37, versículo 7. Diz assim, então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Amém? Fecha tua Bíblia. Deus, fala conosco, através da tua palavra. Agora, Deus, no nosso coração ministra. Nós precisamos, Deus, ouvir a tua voz. Revela a nós a tua vontade, o teu querer, os teus projetos, os teus sonhos, o teu propósito, Deus, para que sejamos alinhados à tua vontade, possamos viver assim, Deus, caminhar assim, trabalhar assim, nos envolver assim, alinhados a ti, Deus, ao teu propósito, à tua vontade. No nome de Jesus, Rei da Glória, é que nós oramos a ti. Amém. Amém? Pode se assentar, fique tranquilo. Que domingo extraordinário que Deus nos preparou. Encerramento do nosso jejum da vitória. Santa Ceia do Senhor. Quem está fazendo jejum de massa aí? Quem está fazendo jejum de massa? Irmão, nós que estamos no jejum de massa, hoje nós vamos entregar o jejum com a ceia. Que chique! Hoje de manhã eu participei da ceia. Foi uma bênção demais. Eu disse, Senhor, obrigado. E agora à noite mais uma vez, eu peguei aqui o suco da uva, sempre, todas as vezes que eu participo da ceia e eu tomo o cálice, e eu sinto o açúcar, o doce do suco na minha língua, quando ela percorre, meu coração se enche de alegria ao mesmo tempo pelo prazer, o sabor, a alegria da doçura. E eu me lembro que enquanto na minha língua as papilas gustativas elas experimentam o sabor, o doce do suco da uva, no mesmo tempo, pelo mesmo propósito, Jesus Cristo lá na cruz, ele tomava, ele experimentava o vinagre. E eu agradeço sempre a Deus, porque a nossa parte, a minha parte na ceia é com um pedaço de pão delicioso e um suco de uva maravilhoso, em unidade e comunhão com os irmãos. Ele esteve sozinho lá na cruz, para que nós estivéssemos juntos aqui, num dia como hoje, para vivermos esse momento alegre de comunhão, de presença de Deus, de palavra de Deus, o nosso coração já na expectativa daquilo que Deus vai falar, porque nós temos certeza que Deus vai falar, Ele já está trabalhando em nós.
nós já estamos sentindo a presença de Deus. Tudo isso foi possível pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. É por causa dele que nós estamos aqui. Então todo culto de ceia, e hoje foi de uma maneira especial, né? 21 dias sem refrigerante, sem suco, só na água e no chazinho. Então tomei aquele suquinho, parece que estava mais doce ainda do que natural, e o meu coração queimou, porque eu agradeci mais uma vez, disse: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez, pela oportunidade que o Senhor nos deu, de ouvir a palavra de Deus, de sermos mudados, moldados e transformados, de sermos despertados e conduzidos por Ele, através da sua palavra. O texto que nós lemos aqui é um texto bem conhecido, texto de Ezequiel. Ele fala sobre o vale de ossos secos. Com certeza você já ouviu falar muitas e muitas mensagens, você já ouviu sobre este tema. Mas Deus estava falando aqui com o seu povo, o povo de Israel, que estava vivendo um momento difícil. Eles estavam vivendo um momento de desesperança, um momento de tristeza, de angústia, sentindo-se abandonados, deixados, esquecidos, derrotados, envergonhados, enfraquecidos. Então Deus chama o profeta, levanta o profeta e dá a ele uma visão. Em visão ele chega, Deus o leva até um vale onde tem um monte de ossos secos, empilhados, embrulhados. E naquela visão ele olha os ossos e Deus diz para o profeta: profetiza. Você acha que eu posso pegar estes ossos que estão sequíssimos, como diz o profeta, e fazer deles suscitar a vida? Você acha que há esperança para este vale de ossos secos, para estes que não restam mais nada a não ser ossos sequíssimos? Então o profeta, obedecendo, ouvindo a voz de Deus, ele começa a profetizar. E aí acontece aquilo que nós lemos aqui na visão que Deus dá ao profeta. Os ossos começam a se movimentar e Deus levanta aquele exército, porque ele estava dizendo através do profeta, ele disse: vai e diga para o meu povo que eu farei assim com eles. Aí diga para o meu povo que vai acontecer assim com eles. Deus estava falando de um tempo de avivamento. Deus estava falando de um tempo em que a vida subjugaria a morte, em que a tristeza daria lugar à alegria. Deus estava falando de um tempo futuro. Deus estava falando daquilo que Ele faria, de algo que Ele estava prestes a iniciar, de algo que Ele estava prestes a começar. Ele iria transformar aquele vale de ossos secos. Ele transformaria aqueles ossos secos. E aquele vale onde reinava a morte seria um vale cheio de vida, pela palavra de Deus que Ele passou ao profeta. E eu estava orando a Deus pela nossa igreja, pedindo a Ele orientação, que Ele ampliasse a minha visão, aonde nós devemos ir, o que devemos fazer e como devemos andar. E então veio na minha mente, no meu coração, este texto. E eu estou aqui, como eu estive de manhã, estou agora à noite mais uma vez, para dizer para vocês que Deus está começando algo novo. Ele não vai começar, Ele já começou um tempo novo de avivamento para as nossas vidas. Deus está falando através da sua palavra, como Ele disse lá para o seu povo. Ele está trazendo vida aonde antes reinava a morte. É tempo de avivamento, é tempo de recomeçar, é tempo de renascer. Deus deu a ordem ao profeta: eu vou levantar este exército. Havia um novo plano para o exército, havia algo a ser feito por aquele exército. E Deus nos dá uma palavra de avivamento, não para este dia,
não para o dia 3 de abril de 2022, mas para algo a partir deste dia. O jejum da vitória, irmão, não é uma perda de tempo, é um investimento no reino. Deus está começando algo novo. E há uma expectativa em Deus de que nós, como igreja, possamos responder à expectativa dEle. Que nós possamos responder aos planos, aos sonhos, aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem bradado, aquilo que Ele tem mostrado, aquilo que Ele tem revelado. Jejum da vitória, retiro ministerial. Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está operando, a igreja está crescendo, nós estamos crescendo em graça, sabedoria, Deus nos tem conduzido, mas Ele tem propósitos ainda maiores, e Ele está trazendo esta palavra, porque é algo novo de Deus para mim e para você. Há um sinal de avivamento, há um vento de avivamento. Deus está levantando um exército vencedor, com os mesmos ossos, mas um novo exército. Renovado, restaurado, reavivado. Só que para isso nós precisamos ficar atentos aos sinais, aos elementos de um avivamento. Quais são os elementos do avivamento? O que acontece quando Deus está prestes a trazer um verdadeiro avivamento? E o primeiro sinal que aqui está descrito em Ezequiel de avivamento chama-se ordem. Ele diz que quando o profeta profetizava, cada osso juntou-se ao seu osso. A desordem, o caos foi alterado. Deus agiu no meio do caos, mas em primeiro lugar, para estabelecer a ordem. Porque Deus não age no caos, Deus não trabalha com o caos, irmão. A primeira coisa, quando Deus quer trazer avivamento, é trazer a ordem. Nada de Deus acontece no caos. Estabelecer a ordem é o primeiro ato de Deus em nossas vidas. Primeira coisa é ordenar as coisas. Primeira coisa é ajeitar o que está errado, é coordenar, é ajustar o que está desajustado. Era só uma pilha de ossos. Quem sabe quantos guerreiros morreram ali, um por cima do outro. Os seus ossos se misturaram, era uma loucura. Então a Bíblia diz que os ossos começaram a encontrar cada qual o seu lugar, cada qual o seu espaço, cada qual o seu osso, osso no seu osso. Deus estava colocando em ordem aquilo que antes estava imergido em caos. Deus tem um tempo de avivamento para a minha vida e para a tua vida, mas a primeira coisa que Ele quer fazer para este tempo de avivamento é ordenar as coisas aí. Tem que colocar ordem na vida com Deus. Tem que colocar ordem no relacionamento. Tem que colocar ordem nas coisas, passar a fazer as coisas certas, porque Deus não age no erro, Deus não trabalha no caos. Deus não sopra a vida onde há barulho, onde há bagunça. Tem que primeiro colocar ordem, estabelecer a ordem. O profeta diz que ele estava falando, ele estava profetizando, e então começou um grande rebuliço. Aqui tem um outro ensinamento. Ele disse que um barulho muito forte, um grande rebuliço, os ossos se mexendo. Era um grande barulho, mas era um barulho de avivamento. Porque todo avivamento, irmão, faz barulho. Todo avivamento dá barulho. Mas nem todo barulho é avivamento. Às vezes nós queremos produzir barulho. Estamos lá no meio do caos.
e começamos a fazer algum barulho e dizemos: agora estamos vivendo um avivamento. Mas enquanto o caos persistir, o avivamento não chegará. Enquanto o caos persistir, a vida não substituirá a morte. Primeiro tem que pôr ordem. Deus está estabelecendo a ordem. Deixa Deus estabelecer a ordem na tua vida. Deixa Deus colocar as coisas em ordem na sua vida. É ordem. São os princípios e valores da palavra de Deus. A ordem é deixar o pecado. A ordem é alterar os hábitos, é alterar o estilo de vida, é alterar o jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de fazer, para seguir seguindo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Não haverá avivamento no caos. Não haverá avivamento na bagunça. Não haverá avivamento na desordem. Se rejeitarmos as ordens de Deus, se não permitirmos que o processo de Deus se cumpra na nossa vida, nós abortaremos o avivamento. Deus tem colocado ordem na nossa igreja. Ele está organizando as coisas, cada osso no seu osso. Ele está nos ensinando, Ele está nos mostrando, Ele está nos revelando, as coisas estão se encaixando. Deus é quem conduz, Deus é quem faz, Deus é quem corrige, Deus é quem ordena. E temos visto e ouvido e participado de alguns momentos de bastante barulho. Que avivamento faz barulho. E eu não estou fazendo do barulho da igreja, do barulho do culto. Não estou fazendo do barulho da oração, não estou falando do barulho da música, do louvor. Porque às vezes o maior barulho que Deus faz é aqui dentro. O maior barulho do avivamento acontece aqui dentro, aqui nos meus pensamentos, quando há uma guerra tremenda dentro de mim, quando a minha vontade contra a vontade de Deus, é o barulho que tira o nosso sono. É o barulho que nos perturba quando nós entramos em guerra com Deus e rejeitamos a sua vontade, e rejeitamos viver segundo a sua justiça. Porque quando o avivamento vem, o barulho acontece. É Deus falando comigo, é Deus me incomodando, é Deus mudando a minha vida, é Deus me tirando do marasmo, é Deus me tirando da solidão, é Deus nos tirando daquela vida desregrada, toda errada. É cada osso juntando-se ao seu osso. É a ordem de Deus chegando, porque está começando um tempo de avivamento. Está começando um tempo de avivamento. É por isso que tem barulho. É por isso que as coisas estão mudando. É por isso que as coisas precisam mudar. Tem que ter ordem. O segundo elemento do avivamento, que está aqui no texto de Ezequiel, chama-se unidade. Ele diz que primeiro cada osso ligou-se ao seu osso, e depois, acima dos ossos, vieram os ligamentos, os nervos. Os ligamentos são os ligamentos que mantêm a unidade e a função dos ossos. São os ligamentos que mantêm, fazem com que os ossos consigam caminhar e agir ou se mover sem que se soltem. Os ligamentos é que conseguem manter a função. Se não há unidade, ou seja, se não há o ligamento, não há um movimento sustentável. E se não há um movimento sustentável, não há avivamento duradouro. Unidade, irmão. Viver em unidade, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Aí, você já sabe. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E Deus está falando aqui. Ele ordena as coisas, mas é preciso que haja unidade, comunhão.
Porque se não houver unidade e comunhão, a igreja é insustentável. O movimento é insustentável. O avivamento não permanece. Tempo atrás eu estourei um ligamento do meu joelho. Um pequeno ligamento. Uma coisinha, sei lá, acho que não sei se é tão grande assim. Estourou no futebol. A perna estava ali, o músculo estava aí, o talento estava aqui na conhatinha. Conhatinha de ouro. Depois que estourou o ligamento, ela ficou no máximo um bronze. Estourou o ligamento, não dava mais. Estourou o ligamento, não funcionava mais. Estourou o ligamento, não conseguia mais, não dava para chutar uma bola, não dá para correr, não dá para caminhar, né? O pessoal já fala, o pastor uma vez por ano está mancando. Agora, para ninguém dizer que eu estou mancando uma vez por ano, fiquei mancando o ano inteiro, quero ver agora. Vou emendar um ano no outro. Porque o ligamento é que faz com que o movimento seja sustentável. Ele que mantém a unidade e função dos ossos. O joelho fica mole, a perna fica mole. A unidade, a comunhão na igreja, lá na célula. Eu estou falando de unidade de propósito, unidade de visão. Eu sempre falo, nós somos uma igreja em célula, irmão. Então quem não anda na visão da igreja em célula está fora da unidade. Não está vivendo em comunhão, é um osso solto. É um osso que não está ligado. Não pode ser sustentável, o movimento não é sustentável. É preciso estar em unidade. Nós temos o retiro ministerial. Vamos fazer o retiro ministerial. A menos que tenha um problema real de não poder participar, aquele que faz parte do corpo e deseja voluntariamente, não vou participar porque eu não quero, não está vivendo sob o ligamento do corpo, não está na unidade, irmão. Jejum da vitória. O que nos custa o jejum da vitória, irmão? É de graça. Aliás, economiza ainda. Que não comprou pizza, não comprou Coca-Cola, não gastou no fast food. Que a gente gasta mais dinheiro em lanche do que em dízimo e oferta. A gente gasta mais dinheiro em lanche, às vezes, do que naquilo que precisa de verdade. Economiza ainda. Mas tem gente que simplesmente eu não vou. Eu sou um osso solto. Esse ligamento não tem unidade. Não está na unidade, na visão, no propósito de uma igreja que tem como uma das suas linhas de trabalho saquear o inferno e povoar os céus. Unidade. Eu vou na igreja para receber para mim. Eu quero ir lá no culto e receber. Eu quero ir na igreja e quero ser cheio. Eu quero ir na igreja e quero que o Senhor cancele as minhas dívidas. Eu quero ir na igreja e que o Senhor resolva o meu problema. Isso é egoísmo, irmão. É egoísmo. Eu quero receber para mim, os outros que se lasquem. Eu quero resolver os meus problemas, dos outros azar. Mas a vida cristã não é assim. É preciso que haja unidade para que o movimento seja sustentável. Tem que haver unidade para que a célula cresça, prospere, multiplique. Multiplique, não divida, não se acabe, mas ela continue a produzir vida. Deus estava trazendo avivamento, Ele colocou ordem e depois Ele trouxe a unidade. Unidade, um movimento sustentável. O movimento é sustentável, então o avivamento é duradouro. Porque avivamento de verdade, irmão, é vida. Vida em mim, fluindo através de mim, e tocando e alcançando, inferindo vida naqueles que estão próximos de mim.
Quando a unidade, a bênção do Senhor está, Salmo 133, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando a gente vive em unidade, a gente nem precisa pedir nada para Deus, Ele sabe, a Bíblia diz que Ele sabe aquilo que a gente precisa. Ele diz que aquele que conseguir levar um pecador a converter-se do seu mau caminho, para ele mesmo é coberto multidões de pecados. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará, ele colherá. Não há motivos no reino de Deus para o egoísmo, para o individualismo. O reino de Deus aponta e sempre apontou para a unidade, o corpo de Cristo que vive em comunhão, unidade. Tem perdão 70 vezes 7. Vamos aqui. A ordem para que haja o avivamento, a unidade, o ligamento que mantém a unidade e função dos ossos. E por terceiro, a força, porque ele disse que depois do ligamento dos nervos veio a carne, o músculo. Força é movimento constante e firme. Tem que ter força. Se tiver um osso ligadinho, tiver os ligamentos, mas não tem o músculo, também não adianta, irmão. E se tiver pouco músculo, também não adianta, porque um corpo fraco será desmantelado facilmente. Irmão, não esqueça, Deus estava levantando um exército. Deus estava construindo, levantando pessoas para a batalha. Era preciso estar fortalecido. Um corpo fraco será desmantelado facilmente, e um crente fraco é facilmente vencido e subjugado. Desiste com facilidade. Não há forças para resistir, defender-se e tampouco atacar. Como que vai vir avivamento? Não tem força para ficar de pé. Como que vai ter avivamento? Não tem força para suportar um murro, um esbarrão. Qualquer ventinho, qualquer coisinha já está. Ai, estou morrendinho, estou fraquinho. Irmão, 6 horas. A vida inteira, irmão, 6 horas por mim. Irmão, 6 horas por mim. Irmão, oração é de graça. É ajoelhar e orar, buscar a Deus é de graça. Toda terça-feira essa porta está aberta às 20 horas para a gente orar aqui, buscar a presença de Deus e sair fortalecido. Jejum da vitória, irmão. Estava lá comendo meu caquizinho, mas hoje eu estou aqui, ó, peito aberto, fortalecido em Deus. Tem que ter força para suportar. Porque quando Deus se levanta e diz, vou mandar avivamento, o inferno também se levanta e diz, vou acabar com essa estratégia. Então o crente fraco não vai participar do avivamento de Deus. Não tem força para resistir, não resiste o pecado, não resiste às aflições, não resiste a nada, porque está enfraquecido. Não se alimenta bem, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não busca a Deus. Ah, Senhor, manda o avivamento. Eu não. Você vai levantar aí desses ossos aí, primeiro o soco que um te dá já te mata. Não precisa nem espada para matar você, um soco só já acaba. Você é um crente frágil, um crente fraco, subjugado facilmente, vencido facilmente, desiste com facilidade, não tem forças para resistir, não pode defender-se, quanto mais atacar. Crente fraco, você fala em ganhar alma para Jesus, ele chega a dar um ruim até nele, assim, vou me sacrificar para que outros possam vir, nem canta, senão eu vou cantar essa parte aí. Saquear o inferno, povoar os céus. É coisa de crente forte, avivado, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus disse, vou levantar, vou estabelecer a ordem
trazer a unidade, colocar força, movimento constante e firme. Estou vivendo em vitória e estou firme com Jesus. Levei um tombo, mas estou firme com Jesus. Estou desesperado, mas eu não deixo de Jesus. Como é que é a canção? Abalados, não é? Vai? Aquela canção que nós cantamos ali, que esqueci agora. Perplexos, mas não desesperados. Lá em Coríntios, né? Eu estou aqui, como diz o gaiteiro, estou com a alça, estou com as costas cortadas da alça da gaita, mas continuo mexendo na sanfona. Porque estou fortalecido, tem força. Deus nunca escolheu fracos, irmão. Por isso que Deus gosta, a palavra de Deus, Deus sempre escolheu os malucos, porque o maluco ele tem uma força. Davi tinha uma força, ele era frágilzinho, pequenininho, menininho, mas era um homem mais forte, que Deus encontrou no seu tempo, com coragem para descer no vale e enfrentar o gigante. Força. Deus nos fortalece com o seu Espírito. Tem que ter força de Deus, do Espírito Santo, para falar de Jesus, para discipular, para ser um discipulador, para entregar a minha vida por alguém, para cuidar de alguém. Elementos de avivamento. Deus quer trazer avivamento, Deus vai trazer avivamento. Mas Ele vai estabelecer a ordem, vai trazer unidade e força. E o quarto elemento do avivamento é a proteção. A pele que protege todo o corpo. Depois da carne veio a pele. Nada se perde por causa da pele. E os invasores são impedidos de entrar. Mas quando a pele é rompida, o corpo fica vulnerável. Proteção. Sabe quando a gente fica vulnerável, a igreja fica vulnerável? Deus disse na palavra dele. O meu povo perece, por quê? Porque lhe falta é o conhecimento que blinda. É quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço os princípios do reino de Deus, é que eu sou dirigido por ela. Como ele disse para Josué, não te apartes da tua boca o livro desta lei, medita dele dia e noite, porque ele disse, então prudentemente te conduzirás e serás bem-sucedido. É o conhecimento, blinda a minha mente, blinda o meu coração, as minhas decisões, as minhas escolhas. É porque eu conheço a Deus, as minhas experiências com Deus, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Elemento de avivamento. Quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós buscamos conhecer, nos alimentamos, então as coisas começam a ficar. O cenário começa a ficar bom, as coisas começam a ficar ideais. Deus disse para o profeta, profetize, ele profetizava, então os ossos se juntaram, cada osso no seu osso, então veio o Espírito com os ligamentos e trouxe a unidade dos ossos, depois veio a carne trazendo a força, o poder, a vitalidade, e então a pele para proteger e sustentar tudo isso, mas a Bíblia diz que eles ainda não tinham vida. Tudo estava pronto, Deus prepara o ambiente. Deus prepara a nossa vida, Deus nos prepara. E depois de tudo preparado, então ele disse, agora sopra. Profetiza de novo, diga, sopra, vento do Espírito, vem dos quatro cantos. E então o Espírito veio e eles tiveram vida. O corpo, ainda que preparado, não é funcional sem a vida. Eu estava vendo os elementos e vendo a nossa igreja, a ordem. Deus está colocando as coisas em ordem.
Algum barulho já está acontecendo, nós temos visto e ouvido os barulhos. A unidade, a gente tem acompanhado, Deus está trabalhando, vem trazendo isso nas nossas células. Os irmãos compartilhando vida, cuidando um do outro. Nós estamos já dando um início, estamos caminhando em um processo de discipulado. A força que vem de Deus nos nossos cultos, o culto de oração, o jejum da vitória que nos fortalece, Deus está nos preparando. A proteção, o conhecimento, as escolas, Deus tem nos dado estratégias, nós estamos nos preparando, nós estamos nos protegendo com o conhecimento de Deus, tudo está sendo preparado, Deus vem nos conduzindo voluntariamente, Deus vem nos conduzindo intencionalmente, mas agora Ele está dizendo que é o tempo de avivamento, o Espírito vai soprar para que a vida venha e o exército se coloque de pé. É um tempo de avivamento, a vida é o Espírito de Deus fluindo em nós e através de nós. Sem o Espírito, sem a vida, o corpo morre e apodrece. É quando nós nos apegamos apenas às estratégias. É quando nos apegamos apenas naquilo que fazemos, naquilo que construímos, naquilo que conseguimos, naquilo que podemos, nos apegamos e olhamos para nós mesmos e dizemos, olha como nós já temos força, olha como nós já estamos ligadinhos, olha como já fizemos algum barulho, olha como nós estamos, mas o corpo ainda que esteja pronto, não é funcional sem a vida. Não funciona. Então ele diz, para encerrar, eis que farei entrar o Espírito em vós, e então vivereis. Fica em pé, meu irmão.